Graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Romanos, capítulo 5, verso 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Que Deus revele a palavra aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Novas criaturas em Cristo ou pecadores em Adão? Esta é uma pergunta muito pertinente, irmãos, porque em todo o sistema religioso, as pessoas são vistas como pecadoras, estejam elas em Cristo ou não, né? Sejam elas salvas ou não. Daí eu me pergunto, se a pessoa está em Cristo Jesus, ela está em Cristo, foi salva por Cristo, regenerada, está em Cristo e é pecadora, continua pecadora, pecaminosa, o que Jesus veio fazer aqui então? O que Jesus foi fazer lá naquela cruz? Sofrer tanto à toa? E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, a palavra de Deus está afirmando que ela é nova criatura. Afirma também que as coisas velhas já passaram. E diz que tudo mesmo se fez novo. Você acha que é um caso de propaganda falsa? Que isto aqui é uma propaganda falsa? Que na verdade não é bem isso? Não é? Não é o que está dito aqui? É evidente que não. Quando o Senhor Jesus, irmãos, subiu à cruz, ele tinha um propósito só:
cumprir a obra de Deus, ou seja, nos atrair para si mesmo, nos colocar nele, nos fazer morrer com ele, como velhas criaturas, pecaminosas, pecadoras, e nos ressuscitar em uma coisa totalmente nova, em uma nova criatura, sem pecado, sem contaminação, portanto santa. Irmãos, a velha criatura, a velha natureza, ela foi destruída, ela foi desfeita na cruz, e no lugar desta velha criatura que foi crucificada na cruz, desfeita, Deus fez surgir uma nova criatura. E essa expressão nova criatura, se alguém está em Cristo é nova criatura, no original, nova criatura, literalmente, aí, é nova criação. É uma criação totalmente nova que Deus fez em Cristo na ressurreição. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isto indica duas realidades aqui: o que éramos em Adão e o que somos em Cristo. Irmãos, a nova criatura, ela surge depois que a velha criatura foi finalizada, destruída na cruz. 2 de Coríntios, capítulo 5, o verso 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Quem morreu? A velha criatura, o velho homem, o pecador. Diz aí que todos morreram. Morte é fim. O versículo é o 14. Depois do versículo 15 fala da ressurreição. Versículo 16 e o 17 já está falando da nova criatura. Porque não pode existir nova criatura enquanto a velha criatura estiver viva. Ela tem que ser finalizada, destruída. A nova criatura peca. A nova criatura peca. A palavra de Deus não faz esta afirmação. Não faz, irmãos. Cristo habita na nova criatura, vive e reina na nova criatura, nela e através dela. Se Cristo está na nova criatura, o diabo não pode tocá-la com o pecado. O diabo é o tentador, você sabe, o diabo é o tentador, e Jesus em nós, irmãos, é o impedidor, aquele que impede de cair na tentação do diabo, na tentação do pecado. Podemos passar, e passamos, por tentações, mas Jesus em nós, Ele não deixa a nova criatura cair no pecado, cair na tentação. Os créditos dessa façanha, porque é uma façanha, vencer
a tentação, o pecado. Os créditos dessa façanha são todos de Jesus, todos dele. Quem pode mais? O diabo ou Jesus? Quem pode mais? O pecado ou Jesus? Quem pode mais? A tentação ou Jesus? Ou Cristo em nós? Você já sabe a resposta aí no seu coração. Então, não me venha com conversa fiada. Não me venha relatar pecado, nem defender pecado. O Senhor não socorre uma pessoa na sua velha natureza pecaminosa. Não. Jesus não impede a velha natureza de pecar. Se você tem a velha natureza, nem precisa buscar o socorro dele, porque Jesus Cristo não impede a velha criatura, a velha natureza de pecar. Jesus não trabalha, irmãos, com a natureza pecaminosa das pessoas. Ninguém pode ser liberto do pecado mantendo vivo no seu interior o homem velho, a velha criatura. Jesus crucificou o velho homem a fim de que pudéssemos ser libertos do pecado de fato. Irmãos, Deus não rebaixa o seu padrão, não, jamais fará isso. Mas nós não podemos atingir o padrão de Deus. É evidente que nenhum de nós temos condições em nós mesmos para atingir o padrão de Deus. O padrão de Deus não é a lei. O padrão de Deus é Cristo. É Cristo mesmo. Por isso, irmãos, Ele nos colocou nele. Deus nos colocou em Cristo. E aí estamos no mesmo padrão de Deus. Você entendeu? Deus nos colocou em Cristo. E em Cristo eu estou, você está no mesmo padrão de Deus, porque Cristo é o padrão, não é? Irmãos, na lei o transgressor era morto sem misericórdia, não é? Isto é, não havia uma segunda chance, era sem apelação quando havia duas ou mais testemunhas. Deus rebaixou o seu padrão? Não. O seu padrão permanece o mesmo. O que Deus fez, irmãos, foi nos dar a real condição em Cristo de viver o seu padrão de vida, que é Ele mesmo em nós, vivendo a sua vida. O diabo e o pecado e a tentação estão do lado de fora da nova criatura, ameaçando, e Cristo está na nova criatura. Ele está dentro da nova criatura, não é? Defendendo. Nisto é que consiste, irmãos, a nossa segurança, a segurança de uma nova criatura. Muitos, preste atenção no que eu vou dizer aqui, muitos temem a vida santa como se fosse uma praga, irmãos,
Hoje as igrejas às vezes toleram um mentiroso, um fornicário, ambos fora do reino de Deus, mas não toleram uma pessoa que crê na vida santa, sem pecado. Tal pessoa é até acusada de crer numa danosa heresia e é afastada da igreja. Em vez de crer no poder santo da vida de Cristo, na nova criatura, acreditam que Cristo nos salvou, mas somos ainda pecadores e não devemos esperar demais nesta vida. Irmãos, Deus nos vê em Cristo nova criatura. Como é que Deus me vê? Ele me vê em Cristo nova criatura, nova criação. E não é errado nós nos vermos como Deus nos vê, irmãos. Eu preciso me ver como nova criatura, pela fé, pela graça, pela palavra de Deus. Pela graça de Deus, paramos de nos ver como pecadores, mas como novas criaturas de fato. E por que nós não podemos nos ver como pecadores, mas como novas criaturas? Por quê? Porque você é uma nova criatura, porque eu sou uma nova criatura. Deus nos fez novas criaturas, estamos nele. Ou você é uma nova criatura, ou você é uma velha criatura, ou é uma coisa, ou você é outra. Não dá para ser as duas coisas. Ou é nova criatura, ou então você é uma velha criatura. Irmãos, não faz sentido você ser uma nova criatura e pecador ao mesmo tempo. Pense nisso. Não tem sentido nenhum, não faz sentido. Muitos crentes confessam até com certo orgulho e prazer que são pecadores. Aí eu não entendo. Como pode, irmãos, a pessoa ser pecadora, pecaminosa e nova criatura ao mesmo tempo? Um dia desses, eu estava vendo a TV e, ao trocar de canal, me deparei com um pastor, eu não vou aqui dar o nome, que dizia o seguinte: nós somos pecadores, igreja. Ele dizia isso: nós somos pecadores, igreja. Repita comigo. Ele dizia: repita comigo, eu sou pecador, eu sou pecador. Somos salvos, mas continuamos pecadores. Então eu pergunto: para que Jesus nos salvou? Qual a finalidade dele nos salvar? Eu sei, irmãos, que para uma pessoa ser salva, ela precisa se confessar pecadora. É evidente, Você sabe que só existe um tipo de gente que pode ser salva? É o pecador. Só o pecador pode ser salvo. O texto diz que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Mas depois que ele salva, aí a gente não continua mais no pecado, nessa condição. Irmãos, a nossa humildade tem que estar dentro de nós. Nós temos que ser humildes, sim, mas a nossa humildade, irmãos, ela é produzida por Cristo
em nós. Eu sou pecador, né? Não tem jeito. Isso é falsa humildade. Não é a humildade de Jesus Cristo. Eu não preciso confessar que sou pecador. Nós não precisamos confessar que somos pecadores, praticantes do pecado, para mostrar que somos humildes. Pelo contrário, dizer-se salvo e continuar como pecador na prática do pecado é uma afronta ao Cristo e ao que Ele fez por nós na cruz do Calvário. A velha criatura é religiosa ou não, porque a velha criatura pode ser religiosa, pode não ser religiosa, não muda o fato de ser uma velha criatura. Ela sempre se vê pecadora. O velho homem se vê pecador. Por quê, irmãos? Por que isso? Por que acontece isso? 2 Coríntios capítulo 5, verso 16. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Você viu? Por que se vê pecador? Porque está olhando segundo a carne. Está olhando segundo a carne. Você vê que nesse contexto ele vem falando que todos morreram na cruz com Cristo, é o verso 14. Ele fala da ressurreição no verso 15. No verso 17 ele fala da nova criatura, né? Eis que tudo novo se tornou. No verso 18 ele fala que tudo isso procede de Deus. Mas se a gente olhar segundo a carne, né? Segundo a impossibilidade, humanamente, então vamos nos ver como pecadores, né? Ora, irmãos, se olharmos segundo a carne, lógico, veremos pecadores. Mas se olharmos espiritualmente e segundo o que Deus nos fez para nós e em nós, vamos ver uma realidade bem diferente. Qual realidade? Estamos mortos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, somos novas criaturas em Cristo. As coisas velhas já foram, passaram, e eis que tudo novo se tornou. E 2 Coríntios capítulo 5, verso 18, o início. E tudo isto provém de Deus. Isso, tudo isto provém de Deus, né? Então, se a gente olhar do ponto de vista da revelação, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista daquilo que a palavra de Deus revela, a gente vai ver o que a palavra de Deus vai mostrar: novas criaturas. E tudo isso provém de Deus. O que é ser pecador? O que é ser pecador? Irmãos, pecador é uma condição que a pessoa tem ao nascer. Essa condição, pecador, é uma condição que a pessoa nasce com ela. É uma natureza pecaminosa, viu? É uma questão tão somente de natureza. Pecador é uma questão de natureza, é uma condição que a pessoa nasce com ela. Todo mundo nasce carimbado com essa natureza diabólica, perversa. Todos. Nascem pecadores por causa de Adão e em Adão.
Para ser pecador, basta nascer neste mundo. Já nasce pecador. Todo mundo. Então, irmãos, pecador está relacionado com essa natureza com a qual nós nascemos, que produz pecado, Devemos entender de uma vez por todas que o termo pecador é bem mais pesado do que se pensa, pois significa estar em Adão. Pecador significa estar em Adão, mas Cristo nos colocou nele. Cristo fez a mudança de um lugar para outro. Cristo nos colocou nele, nos fez morrer nele. A velha criatura Ele fez morrer. A raça oriunda de Adão, irmãos, a raça adâmica, espiritualmente falando, acabou na cruz. Acabou, extinção ali na cruz. A cruz representa a extinção da raça pecaminosa, da raça adâmica. Na ressurreição em Cristo surge uma nova raça. Uma nova raça. É uma nova raça. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja bem, aqui na versão que estou usando: vós, porém, sois raça eleita. Raça, irmãos, é uma nova raça. Eleita, é uma nova raça e eleita ainda, é um povo santo, é um povo santo, é um povo de Deus. Aqui diz povo de propriedade de Deus. Mas quem é o povo de propriedade de Deus? É a nova raça. Se você insiste em ser pecador, velha criatura, você não é povo de propriedade de Deus coisa nenhuma, você é do diabo. Irmãos, quando se troca uma coisa em outra, você pega uma coisa, troca em outra, muda em outra, transforma em outra, troca-se o nome dessa coisa também. Deus trocou o nome das pessoas, que Ele trocou a natureza, que Ele trocou a vida, que Ele trocou o caráter, que Ele salvou. A salvação, irmãos, seria um negócio tristemente frustrante, se após ser salvo, continuar pecador do mesmo jeito. Mudou o quê? Mudou o quê? Eu vou dar aos irmãos alguns argumentos tirados não dos livros dos homens, da cabeça dos homens, das ideias de estudiosos, nem da minha cabeça, muito menos. Alguns argumentos tirados da palavra, das escrituras, de que a nova criatura em Cristo não é pecadora mais, A nova criatura em Cristo, a nova criatura está em Cristo, os pecadores estão em Adão. Uma nova criatura em Cristo é diferente de um pecador em Adão. Então, o argumento número 1 é o seguinte: todos os versículos do Novo Testamento, se você não acredita, estude o Novo Testamento e marque, leia.
E anote todos os versículos, 40 versículos, cerca de 40 versículos, que contém as palavras, estou falando no Novo Testamento, que contém as palavras pecador, pecadora, pecadores. Todos os versículos do Novo Testamento que contém as palavras pecador, pecadora e pecadores não estão falando dos salvos, com exceção de um versículo. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Viu? Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, de fato é, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais sou eu o principal. Ele diz aqui, sou, não é? Paulo se identifica com um pecador, mas o contexto indica que ele estava falando de quando ainda não havia encontrado a salvação. Observe aí o versículo 13 e 14. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Quem era Paulo quando se identificou como pecador? Não é? Você leu o verso 13 e o 14, e no 15 ele se identifica como pecador. Quem era Paulo quando se identificou como pecador? O versículo 13 e 14 responde, irmãos, ele era um insultador, perseguidor, injuriador, ignorante e incrédulo, conforme o versículo 13 e 14. Então o contexto mostra que quando Paulo se identificou como pecador, ele está se referindo a um período em que ele era mesmo pecador, que Jesus veio salvar. É o contexto. E eu tenho aqui uma versão que eu acho que vocês não têm aí, uma versão do versículo 15. Eu vou ler aqui, preste atenção. Como isto é verdadeiro, e como eu anseio que todo mundo conheça isto, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu era o maior de todos. Eu era. Então, irmãos, aqui está o primeiro argumento. Nova criatura é nova criatura, velha criatura é velha criatura. Argumento número 2, 1 Coríntios capítulo 15, verso 45 ao 49. Eu vou pedir que alguém possa pegar mais um copo d'água para mim, por bondade. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante.
mas não é o primeiro espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Vejam bem aqui, irmãos, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O primeiro homem, Adão, o que pecou. O último Adão, quem é o último Adão? Porque aqui diz que o último Adão, porém, é espírito vivificante. O primeiro Adão é Adão, né? O primeiro homem, Adão, que você conhece pela história das Escrituras. O último Adão é Cristo, irmãos. E quando foi que ele se tornou, que ele ganhou este título de último Adão? Foi na cruz do Calvário. Porque na cruz do Calvário Jesus era um homem coletivo. Ele era um homem com todos os homens nele, não é? Jesus ali representava o último Adão, não é? Depois do último, qual é o próximo? Depois do último, qual é o próximo? Não tem mais, porque a raça adâmica acabou no último Adão, acabou na cruz, irmãos. Verso 46: mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Você vê aqui, natural de um lado, espiritual do outro. Não mistura. Natural, a velha criatura. Espiritual é o novo homem, a nova criatura, em Cristo Jesus. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Você viu? O primeiro homem, Adão, que pecou, e todos nós pecamos com ele, porque ele nos representava. O último Adão, Jesus Cristo, na cruz, nos atraindo, e ali acabando com a raça pecaminosa de Adão. E agora fala do segundo homem. O segundo homem é o homem da ressurreição. É a nova raça, irmãos. O segundo homem é do céu. Ele é do céu, ele tem a característica do céu, ele é celestial. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Você viu? Tal pai, tal filho. Tais também os celestiais. Você viu? Você é como Jesus, não é? Aqui tem as características de Jesus, tem a natureza de Jesus. Mudou, meu irmão, mudou. Você vê aqui que mudou. O verso 49: e assim como trouxemos, está vendo? Foi no passado, a gente trouxe, mas morremos em Cristo e nos libertamos disso. Assim como trouxemos a imagem pecaminosa, a velha natureza do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Viu, irmãos? Assim traremos também a imagem do celestial. Quando nascemos de novo, a gente traz a imagem de Cristo, o caráter de Cristo, a vida de Cristo. É tudo novo, irmãos. Argumento número 3. Hebreus 10, verso de 1 a 3. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. 11 e 12 também.
E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados, mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Isso, você pode repetir o verso 3? Nestes sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Irmãos, onde há ministros de pecado, há também lembranças dos pecados. Ou seja, que existe pecado, que o pecado não foi tirado. Os sacerdotes eram, lá do Velho Testamento, eram ministros de pecado. Cada vez que ofereciam sacrifícios, estavam anunciando a presença de pecados neles e no povo. Irmãos, a razão desse sacrifício é que existe pecado em nós, somos pecadores. A repetição dos sacrifícios lá é porque eles continuavam sendo pecadores. Eram milhares de sacrifícios diários, touros, bezerros, pombas, ovelhas, cordeiros. Por isso, irmãos, que diz aí que quando fazia isso, estava comemorando o pecado, conforme foi lido no verso 3. Lembrando-se deles, porque uma pessoa tinha que fazer sacrifícios, irmãos. Por que uma pessoa tinha que fazer sacrifícios? Porque ela pecava, irmãos. Viu? Por que se você estivesse vivendo lá no Velho Testamento, por que você tinha que fazer sacrifício? Porque você pecava, irmãos. Porque a pessoa peca, viu? É por isso. Porque pecava várias vezes. Porque tinha que voltar sempre lá para oferecer. Porque continuavam pecando, continuavam pecadores depois que ofereciam. Muitos deles eram sérios, sinceros e honestos, e evitavam o pecado, evitavam pecar o quanto podiam. Mas mesmo assim, irmãos, cometiam pecado, porque tinham a natureza pecadora, pecaminosa. Eram pecadores por natureza. Mas Cristo fez um sacrifício de uma vez para sempre. Significa que Ele tirou a natureza, que Ele acabou com a raça do pecador. Não precisa mais ser repetido. Por quê? Porque Ele trouxe a solução definitiva, irmãos. Ele não é ministro do pecado, Jesus não. Ele tirou o pecado. Por que não se repete mais sacrifício, irmãos? Porque o sacrifício de Cristo foi suficiente. O sacrifício de Cristo resolveu definitivamente a questão do pecado. O sacrifício de Cristo trouxe solução para o caso do pecador. Por que não precisamos mais de sacrifício? Por que nós não precisamos mais de sacrifício? Porque não pecamos mais. Não porque somos bons, somos capazes, mas porque Cristo vive em nós. É a vida dele, poder santo da vida dele. Se depois de crer, irmãos, na nossa morte e renascermos com Cristo, nascermos de novo e mesmo assim continuarmos pecando, estamos na mesma condição dos judeus do tempo dos sacrifícios, não é mesmo? Neste caso, ao invés de libertos do pecado, seríamos ministros do pecado. E pior ainda, transformando Jesus em ministro do pecado na nossa vida. Gálatas 2, versículo 17. Pois se nós que procuramos ser
justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. É porventura Cristo ministro do pecado? De maneira alguma. Se eu digo, sou salvo e peco, então Jesus é ministro do pecado, irmãos. É mais ou menos como o policial que protege os ladrões e assaltantes. É a corrupção das autoridades. É isso que querem fazer de Jesus, irmãos. Querem fazer dele uma autoridade corrupta, que acorda o seu pecado, mais ainda, que ministra o seu pecado. Eu digo o seguinte para estas pessoas: respeite Jesus Cristo, tome vergonha na cara, respeite Jesus e não queira envolvê-lo no monturo do seu pecado. Mas a resposta de Paulo foi categórica. Ele disse: certo que não é assim. Argumento número 4 e último. Eu queria mostrar para os irmãos o testemunho do apóstolo João acerca deste assunto. Eu só vou mostrar o testemunho do apóstolo João acerca deste assunto, como que João via o assunto. Eu mesmo vou ler os textos aqui. 1 de João, capítulo 3, verso 6, diz assim: qualquer que permanece nele não peca. O que significa permanecer nele? É estar nele, irmãos. Ele nos atraiu, nos colocou nele e nele estamos. E enquanto estivermos nele, e nele vamos estar para sempre. Veja o que acontece: qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não ouviu nem o conheceu. Está nítido aqui. 1 de João 3, verso 9: qualquer que é nascido de Deus é a nova criatura, não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. Semente aqui, irmãos, é a vida de Cristo, é Cristo em nós, permanece nele. Nele quem? No nascido de novo, e não pode pecar. Dá para crer o que a palavra do Senhor está afirmando aqui, irmãos? Não pode pecar, porque é nascido de Deus, é nascido de novo. E capítulo 5, verso 18 da primeira carta de João, está dito o seguinte: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado, o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Você viu? Em suma, a base para não continuar pecando é: não mais eu, mas Cristo em mim. Ele, Cristo, não comete pecado e nem nos conduz ao pecado. Cristo em mim, irmãos, é a minha garantia de vitória contínua sobre o pecado que tão de perto nos rodeia. A nova criatura em Cristo não precisa de impecabilidade. A nova criatura, irmãos, não precisa pregar impecabilidade, porque não se trata de impecabilidade. Pecabilidade
eu não quero nada com isso. A nova criatura não precisa de impecabilidade. A nova criatura só precisa de Cristo vivendo nela e através dela. E ponto final. Que graça imensurável e perfeita é esta, irmãos. Irmãos, não cometer pecado não traz orgulho. Não traz orgulho, mas humildade. Porque sabemos que toda a nossa vitória, do começo ao fim, não é nossa, é de Cristo, e é através de Cristo, irmãos. Sem Ele nada seríamos, tudo é Ele, os créditos são todos dele, é a graça de Deus, irmãos, é a misericórdia, é a bondade de Deus, não é? Então, não me venha com essa conversa que é nova criatura. Não, eu sou nova criatura em Cristo Jesus, mas eu continuo pecador. Então você está em Adão ainda, você não saiu. Ou somos novas criaturas em Cristo, ou pecadores em Adão. Você está em Adão, ou você está em Cristo? A sua permanência no pecado ou não depende, irmãos, de onde você está. Se está em Adão, é velha criatura e permanece no pecado. Se está em Cristo, é nova criatura, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo novo se tornou. Depende do lugar onde você está. Você precisa se localizar. Se você está em Adão, é velha criatura. Se está em Cristo, é nova criatura. Tudo novo se tornou. Amém?